mulheres e o amor. Nem sempre o amor nasce no ventre. Algumas vezes ele nasce da coragem. Da coragem de amar sem medidas, de abrir o coração, onde muitas pessoas fecham até os olhos. É uma escolha consciente, generosa e transformadora. Uma decisão que transforma não só uma família, mas ressignifica destinos, cura histórias e toca a todos à volta, que se permitem sentir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país, que nos fazem refletir e valorizar sobre a nossa própria história. O nosso bate-papo de hoje é com uma mulher que transformou o amor em escolha, a maternidade em propósito. Após o diagnóstico de um dos seus filhos de autismo, ela resolveu ampliar a família por meio da adoção, especialmente com crianças que o mundo insiste em deixar por último, crianças com deficiência. Vem comigo conhecer um pouquinho da história da Arely Vieira. Licença, olá, tudo bem? Prazer, Abiane. Prazer. Obrigada por nos receber aqui na sua casa, viu? É um prazer, é meu. Seja bem-vinda. Obrigada, licença. Arely, eu já tô curiosa, porque eu sei que essa casa tem um monte de criança. É isso mesmo? Ela é bem recheada, bem colorida de alegria, de sorrisos. Que gostoso. São quantas crianças? Eu tenho 6 aqui e 2 no hospital. E 2 no hospital. Isso. E fora isso, você tem 3 filhos biológicos também? Isso. 3 filhos biológicos. Com quantos anos eles têm? O Ian tá com 25 e a Lana tá com 19, quase 20. Uau! E o Samuel tá com 18. Tudo grande já. Tudo grande. Então a tudo casa grande. ficou pra criançada. Só pra criançada. Vamos saber um pouquinho mais dessa história? Você me conta? Conto tudo. Bem, já cheguei aqui nessa casa, é um sossego, é um silêncio, um lugar tranquilo. É assim todo dia? Não. Tem o horário da bagunça também. Tem o horário da bagunça? Tem. Como que é a sua rotina, assim? Você me contou que você tem 3 filhos biológicos, né? Como que foi para engravidar? Como foi a maternidade dos seus 3 primeiros filhos? Foi super tranquilo, foram desejados, esperados. E quando eu tive o caçula biológico, Samuel, com 5 anos a gente fechou um diagnóstico de autismo. Uhum. E aí com toda essa caminhada aí de vivência da deficiência, as experiências que a gente teve, os preconceitos que a gente enfrentou, a gente pensou, eu e o Inácio, né? E aí a gente falou assim, vamos aumentar a família pela via da adoção e vamos abrir completamente o perfil para todo e qualquer tipo de criança, né? Não importava a idade, a cor, a raça, a deficiência. E aí a gente foi tendo filhos e foi renascendo para esse novo amor, que é cada um deles. E eu vou te falar, hoje a gente ainda tem muito mais informação, né, em relação às crianças que têm autismo, que têm outros transtornos, mas antes isso era muito mais difícil. E ainda hoje a gente ainda sofre muito preconceito. E é um trabalho desgastante para os pais, né? É cansativo, né? O cuidado, conseguir levar em alguns lugares específicos, conseguir pessoas que compreendam e respeitam essa relação. Quando vocês abriram esse coração, porque não foi nem abrir o espaço, acho que foi o coração, a casa, a vida de vocês, para dar essa oportunidade para outras crianças, o que vocês ouviram de quem estava em volta? É muito difícil, até hoje, né? As pessoas elas não conseguem compreender essa dimensão em amar o próximo.
porque é tudo muito limitado hoje em dia. A vida é muito corrida, as pessoas se preocupam muito em trabalhar, em ganhar o seu dinheiro, em comprar, e esquecem do essencial, que é viver ao lado das pessoas, desfrutar do pôr do sol, da chuva, de um café ao lado da pessoa que você mais ama, de sentar no chão e brincar com seu filho. E aí foi muito difícil, ainda é, mas a gente está aqui para amar só e viver toda essa história linda que Deus nos proporcionou, né? Deus nos ama tanto que Ele nos deu essa oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. Porque eu digo que as crianças é um canal que me leva até Deus, né? Que me faz conhecê-lo mais profundo, porque é uma entrega absoluta de amor, de dedicação. Você vive para eles. Eu digo que cuidar das crianças não é um problema. O problema é o sistema que a gente enfrenta. O preconceito, a falta de acessibilidade, a falta de inclusão. O sistema onde você não consegue os insumos, as terapias. É tudo muito difícil lá fora. O mundo é muito cruel lá fora. Quanto tempo demorou para vocês adotarem seu primeiro? Foi muito rápido, muito rápido. A gente entrou com o processo em julho de 2017. Em outubro eu já estava habilitada. Foi bem rápido. E na mesma hora a gente já foi chamada, na mesma hora. Porque era um perfil totalmente aberto. A gente entende que os casais, eles têm a sua necessidade, o seu sonho. Precisa de muita preparação. Precisa do curso preparatório, você precisa de muita roda de conversa para entender, porque a criança que ela foi acolhida, ela traz muitos traumas, muitas dores, né? Então, às vezes, não é só a dor física que está ali, aparente, é a dor que está no coração dessas crianças. Então, você precisa estar preparado para receber e cuidar dessa dor. E aí foi a Elizabeth, ela era... A Betinha. Ela era coleguinha da escola do Samuel, lá na PAI, eles estudavam juntos. E aí, um tempo depois, eu fui ser a mãe da Beth. E você imaginava isso? Nunca, nunca. Eu via a Beth na PAI, e aí eu esperava lá com as outras mães, né? A gente fica lá esperando, e aí eu via ela chegando, indo embora. E aí, depois de um tempo, o fórum me ligou e falou assim, ó, tem uma criança aqui aguardando. E aí era a Beth. E aí eu falei, ela, a gente não teve dúvida. E aí foi esse processo de aproximação, o processo para ela entender que agora ela estava segura, amada. A Beth era uma criança muito agressiva, ela se batia muito, ela se machucava muito por conta dessa vivência em abrigos, né, toda a história dela de abandono. Mas ela foi entendendo, ela foi melhorando, ela foi se sentindo segura e amada, e aí ela desenvolveu, floresceu. Hoje a Beth está muito, muito, muito bem. E como é o Henrique? O Henrique, eu digo que é uma alma perfumada, que veio para o mundo para encantar, para me preparar, para me amadurecer, para viver ainda mais histórias bonitas. O Henrique nos capacitou, né? Ele tinha uma deficiência muito grave, uma deformidade muito grave torácica. Ele viveu com a gente durante 5 anos. E foi lindo, 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 lindo. Ele sorria, ele encantava por onde ele passava. É uma alma perfumada até hoje. E como que aconteceu esse período que vocês tiveram com ele? Foi maravilhoso. E o Henrique, por ele ter essa deformidade muito grave, ele precisava de muitos aparelhos para viver, né? Para sobreviver. E aí a gente colocou uma tomada no carro para poder sair com ele e levar os aparelhos. Então a gente conectava na tomada do carro, que era ligada à bateria do carro, e a gente levava ele para a cachoeira, a gente levou ele no circo, a gente levava ele para onde ele quisesse, ele fazia capoeira. Como é despedir? Foi muito bonito. Eu digo que a passagem do Henrique foi linda. Deus nos proporcionou algo muito bonito. A gente sempre orava e pedia para que Deus levasse o Henrique dormindo, que ele não sofresse, que ele não ficasse sozinho no hospital, porque a gente sabe que quando interna, vai para uma UTI, eles ficam sós. E aí o Henrique passou mal, ele teve uma queda de saturação, a gente foi para o hospital e detectou que ele estava com Covid. E aí ele já foi para a UTI, eu fiquei com ele, os 5 dias que ele ficou na UTI.
E aí lá ele dormiu, depois de 2 dias eles colocaram ele para dormir, mas mesmo assim eu cantava para ele, a gente brincava e aí eu estava sentada, eu vou chorar. Eu estava sentada, eu ouvi no meu ouvido, na madrugada, o Espírito Santo dizia assim, eu vou levar o passarinho. Porque passarinho era a forma que o Inácio chamava ele. E era só o Inácio que falava, cadê o passarinho, cadê o passarinho? E aí eu ouvi, o meu cabelo balançou e eu acordei com essa voz, eu vou levar o passarinho. E aí o Henrique estava deitado, os sinais davam sinais de que ele ia partir. E aí passou a manhã, o Inácio entrou, eu falei, fala para ele que ele pode ir, que vai ficar tudo bem, porque ele só está esperando você dizer, porque nós fomos juntos buscá-lo. E agora ele precisa partir com nós dois. E tinha uma música que a gente sempre cantava, que era do Flávio Venturini, Azul da Cor do Mar. E aí as enfermeiras colocaram essa música. O Inácio se despediu dele e foi embora. Isso era 12:30. E aí eu fiquei com ele no quarto. E aí começou a baixar os sinais. E aí a enfermeira falou assim, mãezinha, ele tá indo embora. E aí eu pude pegar ele no colo, tocando aquela música. E ele foi embora com Jesus. Da forma mais bonita, mais linda, mais suave, com uma ternura que só ele tinha. Então, Jesus nos proporcionou essa partida linda, que não há morte. Eu não digo que o Henrique morreu, porque quem ama, quem a gente ama não morre, né? Só volta para casa. E o Henrique voltou para casa com Jesus. Então, ele vive. Me perguntaram, o Henrique já morreu? Eu falei, não, ele vive. Ele vive, porque Jesus venceu a morte. Então, ele está lá no céu, vivo. E ele foi tão amado. Ele foi. Uma prima minha disse assim, ele foi amado abundantemente. Abundantemente. Arely, eu acho que não só eu, como você aí de casa também, deu uma respirada agora. Então vamos parar. A gente ainda vai conversar bastante, mas é depois do intervalo. Pode ser? Pode. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conta um pouco da história da Arely, da família dela, da família de coração, né, e da família biológica, que são com crianças, eu disse no comecinho, Arely, que são com crianças que infelizmente a sociedade deixa sempre por último. E você colocou elas em primeiro lugar na sua vida, que são as crianças com deficiência. A gente está aqui na sua cozinha e o que eu reparei é que existe um esquema aqui. Me conta o que a gente tem aqui. A gente tem um quadrinho ali com as mãozinhas e os dedinhos das crianças, que eu tô tentando terminar e eu fico muito emocionada. E aí aqui eu tenho um esquema de medicação, fralda que eu preciso pegar, que eu preciso comprar, que eu preciso buscar no sistema. Então as datas que eu sei que vai dar. Eu tenho aqui todo o cronograma de alimentação, de medicação, de inalação, caso eu precise sair, para o Inácio ficar, porque somos só nós dois. E aí ele tem aonde se basear para cuidar das crianças. As medicações, então eu preparo aqui tudo certinho já para eles. E todas as medicações que as crianças precisam. E tem muito mais para lá. Mas é isso. E o que ela me disse é que se acontecer de você precisar ir para o hospital com alguma delas, você já deixa na geladeira tudo pronto? Como é que é? Se eu saio com as crianças para o hospital, e aí eles vão ser internados no mínimo de 7 a 10 dias, que é o tempo de antibiótico. Então eu preciso ter tudo preparado. Alimentação de cada criança congelada para o Inácio poder cuidar das crianças, porque é ele que fica. Então alimentação para as bebês, alimentação para o Caio, alimentação para as meninas grandes, alimentação para casa, que é ele e os outros filhos. Eu preciso de ter mala, as malas de emergência. Mala pronta, para caso eu precisar sair, eu tenho que ter tudo dentro daquela mala. Sonda, gases, seringa, medicação, fralda, roupa, toalha, produto de higiene. Então as malas de emergência estão sempre prontas. Alimentação sempre pronta, para sair e a casa ficar segura.
Nossa, eu não sei como que você consegue fazer tudo isso. Meu Deus. A gente estava conversando um pouco dos seus filhos. E a gente conversou um pouquinho do Henrique. E depois, qual foi a sequência que foi chegando nessa casa? Chegou a Heloísa. A Heloísa chegou com 6 anos. Ela tem paralisia cerebral pela prematuridade. Ela nasceu de 6 meses. E aí, hoje ela está com 10 anos. É uma menina super ativa, tem um cognitivo preservado. Ela super entende o que a gente fala. Adora conversar, adora festas. E aí, depois, o Henrique foi morar no céu. E aí chegou a Alissa. Vamos pra cá que eu vou te mostrar? Venham. Licença. Pode entrar. Então mostra essa menina linda pra gente. Aqui tá a Alissa, que chegou com 1 aninho de idade. E agora ela já tá com 3 anos. Ela tem microcefalia. Ela tá no suporte respiratório agora. Nossa. Essa daqui é a Anne Elisa. Olha só que cabelo Anne, comprido. que linda que você é, Anne. A Anne também tem microcefalia. É uma bebezinha que tem uma deficiência visual, mas que conhece o mundo através da minha voz, do toque, dos cheiros. Né, Anne? Que linda. E a gente tem um menino falante aqui. Temos o Caio, um bebezinho de 1 ano, tagarela, que agora a casa é cheia de vozes e sons por causa dele. Gente, que delícia! Vamos continuar conversando pra lá, pra deixar essas crianças aqui cheias de brinquedinho, um quartinho só pra elas. Gente, que cuidado! Que delícia! Ainda tem mais? Tem mais. Quem mais? A Beth e a Elô. E eu tenho mais 2 filhinhos que moram no hospital e que a gente pode visitar eles apenas uma vez por semana porque é muito longe. Eu conheci a Ana Clara através de uma busca ativa, de um sistema onde tem as crianças que não estão no perfil dos casais, né? E aí o Inácio foi visitá-la, a gente entrou com uma solicitação para o juiz para autorizar, tudo direitinho. Foi autorizado, o Inácio foi lá primeiro, conheceu a Ana Clara, uma menininha linda, que estava dormindo no dia. E aí ela está no aparelho de respirador, ela precisa de um aparelho para aquecer o corpinho dela, porque ela não mantém a temperatura corporal. Então, eles vivem num hospital muito distante, muito afastado da cidade. E o Inácio vai uma vez por semana, e aí lá ele viu um outro menininho, lá no cantinho, sorridente também, super ativo na cama. E aí ele falou assim, nossa, tem outro menininho aqui, hein? E aí me falou, Arely, tem o Lucas, que tá lá. E aí, o que você acha? Eu falei assim, eu não acho nada, eu acho que já é meu, já é nosso. E aí a gente entrou com uma solicitação para o juiz também, para poder chegar até o Lucas. E aí hoje os 2 são nossos, a gente vai uma vez por semana visitar, ficar com eles. Eu não vou muitas vezes, eu vou uma vez por mês, o Inácio vai toda semana, leva áudios, vídeos, eu canto história, canto música, faz videochamada, escrevo cartas para eles ouvir a minha voz, para eles me verem. E a gente os ama daqui. É uma outra forma de amar que Deus nos ensina. Eu digo que são muitas maneiras de amar alguém, né? A gente ama um filho que a gente gera, a gente ama um filho que a gente escolhe pela adoção, a gente ama um filho que mora no céu e a gente ama um filho que está longe e que a gente só pode ficar com eles semanalmente, mas que é uma forma de amar brutal, assim, né? Que dói o peito de saudade, que a gente deseja e anseia chegar logo o dia para estar com eles. A gente vibra em oração. Todos os dias eu peço, Espírito Santo, abraça os meus filhos agora, né? Eu peço para ele, diz para eles no ouvidinho deles que a mamãe está aqui orando por eles, pela vida deles, pela saúde deles, e que eles são amados, que eles são desejados e que eles são pertencentes a nós. Então, todas as noites essa é a minha oração por eles lá. E a gente segue aqui amando, só amando. Conta pra mim,
qual é o momento que você, Arely, olha no espelho para cuidar de você? Eu acho que essa Arely hoje é a construção de muitas dores, de muitas ausências que sofreu durante a sua vida, né? Eu digo que eu experimentei também o abandono, a violência, e aí eu acho que quando a gente sabe, a gente sente a dor, a gente não quer que o outro sinta também. Então eu sou uma mulher hoje muito mais forte, corajosa, por conta da maternidade. Eu enfrento os desafios por eles e isso vai me deixando cada vez mais bonita, cada vez mais confiante, cada vez mais me amando, porque eu estou pronta para amar alguém quando a gente se ama, né? Então, eu acho que é isso. É um elo entre a maternidade e a Arely que vai crescendo e se fortalecendo e me fazendo cada dia mais linda. Linda demais, mas é uma luz que ultrapassa, eu acho que qualquer entendimento que as pessoas devem estar conseguindo pegar. Quando eu perguntei para você se as suas crianças conversam com você, você disse que o Caio é o mais falante. Você sente falta de ouvir um eu te amo ou como eles falam isso para você? Não precisa de palavras. Eu aprendi que a comunicação, ela existe de muitas maneiras. A comunicação verbal, a comunicação corporal, a comunicação visual, onde você expressa o seu amor através do olhar, né? A comunicação pelo cheiro. Às vezes eles sentem, a Anne, que é a deficiente visual, ela sente o meu cheiro. Muitas vezes eu chego perto, ela já procura com a cabecinha, eu penso que ela está sentindo o meu cheiro, perfume, né? Então, assim, a gente aprendeu isso, que não precisa de palavras para dizer que ama alguém. Um olhar, um afago. Quando eu fui visitar as crianças no hospital pela primeira vez, eu pedi para pegá-los no colo. E aí a Ana Clara, ela é bem grandona, e aí a enfermeira falou assim, tem que ser muito rapidinho porque ela precisa do aparelho para aquecer. Quando ela colocou no meu corpo, a Ana Clara deitou o rosto aqui e chorou. Saiu uma lágrima do olho dela. E aí a gente se conectou naquele momento, a gente sabia que éramos mãe e filha. E que a gente se ama e sempre se amou, mesmo não nos conhecendo, a gente já se amava. Então essa é uma forma de comunicação. Você não precisa falar nada, você só precisa sentir, né? Na pele, no abraço. Quando o coração é aberto, assim, é mais fácil, né? O nosso programa chama Retratos Femininos, porque não é que a gente quer fazer foto das pessoas, a gente quer capturar a essência delas. Enquanto a gente foi conversando, a gente foi tirando umas coisinhas, uns retratos seus. Eu queria que você abrisse e me contasse quem é a mulher que você vê aí. Ai, que lindo, gente! Eu acho que é uma menina que virou uma mulher muito forte, muito corajosa e que construiu e está construindo um relacionamento muito profundo com Deus e que hoje consegue se sentir filha amada por Ele, que consegue experimentar o amor de Cristo. Eu acho que é isso. Achei lindo, obrigada. O que a Arely quer para a vida dela? Eu quero saúde. Saúde para poder amar mais. Saúde para poder acolher mais. Saúde para... Dizem que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo Sim, né? A gente pode transformar o dia de alguém com um abraço, com um olhar, com um afago, com um toque. E eu queria muita saúde para eu poder continuar experimentando desse amor de Cristo, porque é Ele que sustenta, é Ele que provê, é por Ele, são todas as coisas. E poder cuidar das crianças por toda a minha vida. Eu vou te falar, eu acho que esse é um dos retratos que eu mais aprendi, que eu já gravei até hoje. Obrigada. Imagina. Por ter mudado o meu dia hoje. E eu acho que o dia de todas as pessoas que vão assistir.
Eu falo isso para as mulheres porque eu vejo muito isso nelas. E você, eu acho que eu vejo duplamente. Eu vejo Deus em você o tempo todo. Amém. Amém. Obrigada por hoje. Que Deus te abençoe muito, muito. Amém. Você e as suas crianças lindas, lindas, lindas. Obrigada pela visita. Obrigada por levar a nossa história para o mundo, que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo em abrir o coração para amar o próximo. Amém. Assim é, viu? Espero que você de casa tenha gostado. A gente volta no final de semana que vem. Tchau, tchau. Cada chegada carrega histórias, silêncio e delicadezas que pedem cuidado. E, sobretudo, carrega propósitos. Onde havia ausência, foi oferecido abrigo. Onde o futuro parecia incerto, foi o amor intuitivo, corajoso e doado que plantou raízes de pertencimento.